E seguimos para o nosso dia a dia, assunto de primeira. Hoje com o advogado Fabrício Poçocco e as novas regras do transporte aéreo. Estou até brincando aqui. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. Pago a mala, não pago. Um dia eu pago, no outro dia eu não pago. Acho que essa é a questão mais polêmica, né? Nós temos as novas regras, já estão valendo desde semana passada. Desde o dia 14 de março, né? Desse ano. Agora está valendo essas novas regras da ANAC. Vamos deixar a questão 400. Vamos deixar a questão da bagagem por último, que é a mais polêmica, porque as outras estão valendo, né? As outras... Então, existem várias regras hoje que estão valendo, né? Compra de passagem aérea, por exemplo. A questão da compra da passagem aérea... aérea... eu tomo um cafezinho aqui. A questão da compra da passagem aérea se reverte hoje numa situação interessante. Até outro dia nós tínhamos uma discussão do tempo para poder fazer essa compra da passagem aérea. Então hoje a gente pode, na verdade, fazer a compra da passagem aérea em relação às questões da internet e podemos até desistir dessa compra em até 24 horas sem custo nenhum. É importante também entender que as companhias agora não podem mais deixar de fornecer as informações ao consumidor que compra essas passagens. Em outras palavras, antigamente aparecia assim, valor da passagem, R$500, e depois aparecia lá, custos, taxas, desembarque, e quando você ia pagar, você pagava o valor da passagem R$700. Hoje não se pode mais isso. Todas as tarifas têm que estar totalmente claras ao consumidor para que ele possa fazer essa aquisição. Bom, e aí você já falou também da questão da desistência da passagem, né? Sim, essa desistência que antigamente as pessoas diziam, olha, é só de acordo com 7 dias, quando se faz a compra pela internet, pelo Código de Defesa do Consumidor. Hoje existe a possibilidade dessa desistência ser até 24 horas antes, quando a gente faz essa compra antecipadamente. Bom, negócio do preenchimento de dados. Eu me lembro aqui que um dia eu fui mediar um debate lá em Presidente Prudente, aí na volta era um voo que saía de lá às 6 horas da manhã, a mocinha da companhia aérea no balcão falou, olha, o seu nome está errado aqui, pela lógica eu não deveria deixá-lo embarcar. Mas como eu conheço o senhor, eu vi o debate ontem à noite, eu sei que o senhor Otávio, o seu sobrenome está escrito errado aqui, eu vou deixar, mas eu peço para as pessoas tomarem mais cuidado, mais atenção. E eu, como tenho um sobrenome italiano, por exemplo, que tem vogal e tudo junto, vira e mexe e erro o meu nome. Esse negócio facilitou um pouquinho, porque estava muito rígida a regra antes. Sim, auxiliou bastante. Hoje essa questão de preenchimento dos dados, se houver um erro e nós conseguimos demonstrar objetivamente que nós somos aquela pessoa que estamos embarcando com o documento, isso pode ser corrigido imediatamente. O problema existe quando é um voo internacional. Nesse caso existe um prazo a ser respeitado. Caso contrário, não se viaja. O negócio do overbooking também amolava muito, né? Porque você chegava para embarcar, tinha excesso de gente e você não conseguia. Como é que ficou essa questão do overbooking? O overbooking é esse excesso, né, de passageiros para que a gente consiga ingressar na aeronave e viajar. Hoje o overbooking ele está mais ou menos resolvido. Em outras palavras, observando a questão do overbooking, o passageiro imediatamente tem direito de ser indenizado em valores de até 250 unidades específicas, que é uma especificação que tem na resolução da ANAC, que vai de interno mais ou menos R$ 1.500, até 500 dessas unidades se forem voo internacional, que deve atingir mais ou menos R$ 2.500. Bom, vamos juntar tudo por causa do tempo que está passando. Na questão da bagagem, você tem... antes de entrar no paga ou não paga, você tem extravio, você tem violação, você tem perda da bagagem, como é que ficou isso? Isso é importante também que os consumidores do transporte aéreo observem. A regra principal é assim, perdi a minha bagagem, eu tive extravio, a companhia tem 7 dias para poder encontrar isso. Se a companhia, na verdade, não encontrar em 7 dias, nós temos 7 dias para poder fazer essa reclamação. Até aí, parece que as coisas não mudaram muito. O nosso principal problema se refere à questão de declaração de valor de bagagem. Antigamente, se a bagagem era extraviada ou se ela era violada, a gente não tinha um valor específico de indenização. Valia a regra do Pacto de Varsóvia e aí as pessoas podiam fazer esse pagamento de acordo com o que queriam. Hoje, pela resolução da ANAC, existe um valor específico de até, no máximo, R$ 5.000. Isso pode causar um problema ou uma situação boa. Para quem não leva nada dentro da bagagem, R$ 5.000 até tem um valor interessante. Para quem carrega algumas coisas dentro da bagagem, você é obrigado agora a fazer uma declaração disso. Pois, caso contrário, essa situação não será indenizada e você receberá o valor teto máximo. E o mais importante de tudo isso, a companhia aérea ainda pode exigir a você que faça um seguro dessa bagagem, uma vez que o valor
Para ela, a companhia aérea pode ser muito alto e ela não tem intenção em estar fazendo esse transporte. E aí será oferecido a você, além dessa situação para declarar o que tem na bagagem, especificamente um seguro de bagagem. Bom, o trânsito no aeroporto, e aí a gente pode juntar 3 coisas: atraso de voo, perda de voo, perda de conexão. Como é que fica isso num resumo? Resumindo, a questão do atraso ou dessas situações, intercorrências no aeroporto, se resolve da seguinte forma pela nova resolução 400 da ANAC. A primeira regra, até 1 hora de atraso, a gente tem, na verdade, a obrigatoriedade da companhia fornecer a nós dados de comunicação, em outras palavras, telefone e internet. A partir das 2 horas de atraso, a gente tem direito à alimentação, e aí ou voucher individual ou uma alimentação coletiva. A partir de 4 horas de atraso, aí tem a grande mudança. Antigamente, atrasava-se 4 horas e eu, consumidor, podia optar, receber o valor de volta da passagem, ter o transporte que eu pretendo por um outro meio, a minha viagem ser custeada de uma outra forma, ou a questão da acomodação. E agora? É nesse ponto da acomodação que houve uma mudança específica. Agora, a companhia aérea só tem a obrigatoriedade de fazer essa acomodação se houver aquela questão da ida e da volta, se você tiver uma situação como essa. Caso contrário, se você, por exemplo, morar na cidade de São Paulo, e estamos falando aqui do aeroporto de Guarulhos, o máximo que a companhia vai fazer é dar o traslado até a sua casa e amanhã buscar você de volta. Então, ela não arcará mais com a acomodação que acontecia antigamente. Bom, e agora vamos lá para a bagagem. Eu sou brasileiro, nunca paguei transporte de bagagem, eu sempre andei do limite dos quilos permitidos e agora querem me cobrar a bagagem, principalmente dizendo que vai baixar o preço da passagem aérea. Eu sou brasileiro, eu duvido, ninguém conseguiu me provar isso até agora. E aí como é que ficou? Até a semana passada tinha que pagar, depois entrou uma resolução, tem até o governo federal agora aí pedindo para que a justiça libere a cobrança. Como é que está esse imbróglio? Essa situação passa pela justiça hoje. Quando a regra, um dia antes da regra entrar em vigor, houve uma discussão muito séria a respeito da obrigatoriedade ou não do pagamento da bagagem. Então, lá no Ceará, o PROCON do Ceará ingressou com uma ação civil pública para que, na verdade, não houvesse o pagamento da bagagem dessa situação. E o juiz de direito lá disse que a resolução era perfeitamente correta, os motivos eram corretos e, portanto, a cobrança seria permitida. Posteriormente, aqui, o Ministério Público, em São Paulo, ingressou com uma ação civil pública que caiu na 22ª Vara Federal. E aqui, o juiz suspendeu o regramento do artigo 13 da resolução da ANAC. O que acontecia antigamente e como se está agora? Antigamente tinha uma discussão a respeito do quanto poderia ser levado em bagagem de mão, no caso até 10 quilos, e a possibilidade das companhias aéreas cobrarem essa diferença em relação às bagagens que seriam despachadas. E hoje essa situação não existe mais. Pela suspensão que a Justiça deu a esse teor do artigo 13, nós podemos conseguir viajar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, sem pagar nada nos aeroportos. O que precisa ficar claro, e aí o que o consumidor precisa observar, é que essa regra de despacho da bagagem era algo que as companhias aéreas e a própria ANAC diziam que era bom para o mercado aéreo brasileiro, em virtude de que essa situação iria determinar uma diminuição dos preços das passagens. Mas isso aí estava embutido no preço da passagem? Exatamente. Todavia, essa situação não se operou. Foi por esse motivo que a Justiça determinou a suspensão, porque a própria ANAC e as próprias companhias aéreas não conseguiram fazer a prova em relação a essa situação. Eu tenho 35 anos de idade, eu já nasci despachando bagagem de graça. Agora, ninguém nunca me falou que estava embutido, agora vem com essa história. Então é isso. Mas hoje a gente pode embarcar tranquilo que não pagaremos bagagem até a 2ª hora. Mas a briga na justiça continua. Continua a briga na justiça. Mas por enquanto ninguém cobra bagagem. Por enquanto ninguém cobra bagagem. Então podemos viajar tranquilo. Que bom. Deixa seus contatos, por favor, para quem quiser mais informações sobre o assunto, Tiago. Não, o Tiago não, o Fabrício. Fabrício, desculpe. Eu pedi já, a gente já deixa aí esse contato para a gente poder estar conversando. O site www.posocco.com.br. Com esse contato, a gente pode esclarecer várias dúvidas que vocês acabam tendo. Tá legal. Quando o sujeito é chato, a gente fala que o cara é uma mala, né? Uma mala é essa questão do paga a mala ou não paga a mala. Então, por enquanto, não paga. Não precisamos pagar nada, podemos viajar tranquilo. Obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço essa oportunidade.